Jesus ele vai ter com os fariseus, os escribas, os hipócritas, o espírito dos fariseus. O espírito de demônios estavam neles. O fermento de Herodes. Deus, ele não tinha um projeto de habitar em templos feitos por mãos. Jesus chega para eles e disse: eu derribarei esse templo e levantarei em 3 dias. Jesus estava dizendo que após 3 dias ele ia se levantar. Que a obra começaria após ele subir para o Pai. E ele disse: não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador. O projeto de Jesus, o projeto de Deus, era tirar o povo da seita dos fariseus. O projeto de Deus era destruir o templo feito por mãos e levantar um outro santuário, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, a verdadeira igreja. A verdadeira igreja levantada por Cristo iria começar após 3 dias da sua ressurreição. Por isso ele diz: destruirei esse templo em 3 dias. O que significava 3 dias? Significava a ressurreição após 3 dias. E levantarei outro. E em Hebreus capítulo 9 vai dizer que o templo de Deus não é o primeiro tabernáculo feito por Moisés e Arão. Deus estava lá, mas Deus tinha um projeto. Não é o segundo tabernáculo. Presta atenção na mensagem. Que era o templo de Salomão, após o próprio Jesus dizer: destruirei esse templo. O terceiro tabernáculo era o projeto de Deus. Bem maior e mais perfeito. Não feito por essa criatura, nem por mãos. O culto ao Senhor é um culto racional. O culto ao Senhor é que nós venhamos apresentar o nosso corpo, venhamos apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo. O teu corpo, ele é sacrifício vivo. Deus só aceita o culto quando o culto é racional. Deus não aceita adoração feita somente pelos lábios. O altar tem que ser o teu coração. O altar pode ser em qualquer lugar, desde que teu coração esteja reparado. Elias edificou ali o altar. Elias consertou o altar. E Deus derramou fogo do céu. E o séquito do Senhor encheu o templo. Que templo era aquele? O templo se encontrava naquele momento no Monte Carmelo. Quando Elias repara o altar, Deus abre o céu e o céu desce. Quando o céu desce, Deus cultua naquele lugar com eles.
em reunião como símbolo de adoração. Eu posso agora, sozinho, cultuar a Deus. Porque Deus quer que nós apresentamos o sacrifício vivo, nosso corpo. Ele disse que se nós invocarmos, nossos inimigos baterão retirado. Você não precisa estar com 2 ou 3 para invocar Deus e Deus descer. Eu mesmo, em momentos na minha casa, comecei a adorar e Deus desceu com o céu. Isaías disse que o cetro do Senhor enche o templo. O que é o cetro do Senhor? É a comitiva de Deus. Se você começar a adorar, prestar culto a Deus aí na sua casa, com um sacrifício vivo, que é o seu corpo, com o coração reparado, o céu descerá e cultuará a Deus com você. Os anjos descerão e cultuarão a Deus com você. Porque Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. E se o céu está cultuando com você, você não está sozinho. Você não está abandonado, você não está desprezado ou desprezada. O céu está com você. Por isso que o tabernáculo de Cristo é bem maior. Uma pessoa desprezada na rua, ela pode cultuar a Deus ali, naquele momento, mas ela tem que consertar o altar. Ela tem que consertar o coração, chegar a Deus com o coração quebrantado, e o céu se abrirá, e você adorará o Senhor e cultuará Ele com hinos, salmos, cânticos espirituais. Deus é contra templos feitos por mãos. Paulo chegava, fazia a obra. Quando Paulo chegava, fazia a obra, ele reunia-se como igreja em qualquer lugar. E falava, conjecturando, amanhã eu estou aí de novo. Vocês voltam aí amanhã. Paulo pregava ali uma semana, um ano, na cidade, levantando altares ao Senhor, reunindo-se como igreja, corpo de Cristo, não como templo feito por mãos. Quando nós fazemos templo feito por mãos, Deus não está no negócio. Deus permite que algumas pessoas recebam o Espírito Santo, porque elas acreditam na palavra, elas consertam o altar na palavra, não na religiosidade. Quando você entra para a religiosidade em templos construídos por mão de homens, o espírito, a seita dos fariseus entrarão em você. Eles destruirão a sua vida, travarão a sua vida, falarão para você que tudo é pecado. E a sua vida tornará um inferno a partir daquele momento. De vez de você crescer em Cristo, prosperar, ter a verdadeira felicidade no Espírito, você começa a ser pior, mais digno do inferno do que eles próprios. Eles habitavam em tendas, tabernáculos. Deus habitava no meio deles. Quando até de Moisés a Davi, primeiro tabernáculo de Moisés, eles tinham que levar a arca, habitar em templos não feitos por mãos. Deus então tinha um projeto. Qual projeto? Não o de templos feitos por mãos, vaidade de homens, mas o projeto templo que é o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça. Quando a Bíblia fala, não deixemos de reunirmos como igreja, ele está falando de culto racional. Ele está falando que quando você conserta o coração, sacrifício vivo, seu corpo, começa a orar a Deus,
a pôr cânticos e salmos e recitar a palavra. Ele está dizendo que você, nesse momento mesmo, só dentro de casa, você está reunindo como igreja. Por quê? Porque quem vive não é quem está vivo, não é quem está na terra. Quem está vivo é o céu. E quando o céu desce, você está reunindo como igreja e a vida está chegando na sua casa. Porque nós não vemos Jesus, nós não conseguimos ver, mas Ele mesmo disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Os evangélicos que estão em templos de mãos são fariseus, são eles que travam a sua vida, que te privam de praticar um esporte, que te privam de ter um relacionamento sadio. São eles que não entram no reino dos céus e não deixam ninguém entrar. Atam fardos pesados nas pessoas e são eles mesmos que tornam a sua vida um inferno. São fariseus, saduceus, carregam o fermento de Herodes, que é a hipocrisia. Se acham mais santos que as demais pessoas e entram no julgar pela aparência, no julgar pelo que estão ouvindo falar. São os próprios evangélicos que se acham mais santos e dizem: não se achegue para perto de mim, não entre para cá, porque eu sou mais santo que tu. Estão reunidos em templos feitos por mãos. E quando há pessoas que cultuam a Deus lá, com coração sincero, há pregadores que são enviados às sinagogas dos judeus com coração sincero, e Deus então abre o céu lá, eles começam a perseguir os tais, até tentarem apagar a chama do Espírito, e são eles mesmos que tiram o povo de Jesus das sinagogas, como fizeram com Jesus. Aqui você não prega. Como fizeram com Jeremias. Aqui você não vai pregar. Como fizeram com Amazias. Você prega e o céu derrama. Aqui você não prega. Vai para Judá, come o seu pão lá. Porque nos templos feitos por homens, seitas de fariseus, estão o espírito de demônios, os mesmos espíritos que tomavam aqueles homens, porque queriam assentar no templo como Deus. Deus não estava no pedido de Davi. Davi, um certo dia, sentado no seu palácio, a arca do Senhor habitava em tendas. A arca então chega a passar 3 meses na casa de Obed-edom. E tudo na casa de Obed-edom começou a melhorar. Os derredores, o espiritual começou a prosperar. As coisas começaram a fluir. Davi traz a arca para Jerusalém. E eles se alegram, cultuam ao Senhor, não em templos feitos por mãos. Davi já rico, morando no seu palácio. Ele, do seu achismo, chama o profeta Natã e diz: profeta Natã, estou com uma grande ideia. Fico vendo a arca morando em tendas. E eu morando num palácio. Vamos construir um templo para a arca do Senhor. Vamos construir um templo, um grande templo.
E Davi, então, com essa ideia que ele teve, ao relatar o profeta Natan, à primeira vista, disse: Davi, faz o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Faz o que está no teu coração, porque certamente Deus é contigo. Como Samuel, que chegou na casa de Jessé e à primeira vista disse a Eliabe, quando viu o primeiro, certamente é esse ungido, o novo rei de Israel. Porém o Senhor, quando Samuel ia já confirmar em seu coração que é Eliabe, Deus fala a Samuel, Samuel, não atente para a aparência de Eliabe. Não atente para a aparência de Eliabe, porque eu não vejo como me vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Os fariseus, escribas, o espírito do fariseu, eles julgam conforme a aparência. Eles julgam conforme o que ouviram falar, o que estão vendo. Então Natan, ao falar com Davi, faz o que está no seu coração. Ele vai e sai da presença do rei. Quando Natan sai da presença do rei, no meio do pátio, Deus aparece a Natan, se revela a Natan. Ele não viu Deus, mas ele ouviu Deus. E Deus falou para ele, Natan, volta lá. Deus então revela uma palavra a Natan, ao seu coração. E Natan volta e diz a Davi, assim diz o Senhor, acaso sou eu que habito em casa de cedro? Acaso serão vocês que edificarão uma casa de cedro para mim? Acaso sou Deus que habito em casa de cedro? Se eu quisesse, Davi, que fizesse uma casa de cedro para mim, eu tinha pedido aos que antecederam. A primeira resposta de Deus a Davi é negativa. Deus repreende Davi e diz não. E disse mais para Davi, Davi, você não construirá o templo, porque as tuas mãos derramaram muito sangue. Deus não deixou Davi construir o templo. Deus livrou Davi dessa vaidade, de assentar-se no templo como se fosse Deus. De fazer um grande templo. A casa para todos os povos é Jesus, é sem religiosidade. A religião para Deus é pura e imaculada. É apartar da corrupção do mundo e levar a palavra de Deus aos aflitos. Então Deus escolhe Salomão, o filho da mulher que não era de Davi. A marca do adultério, a marca do pecado estava ali, mesmo Deus tendo perdoado. Quando eles olhavam para Davi e Betseba, eles olhavam a marca do pecado. Davi tinha sido perdoado para a salvação, mas a marca do homicídio estava naquele relacionamento. Deus coloca Salomão naquele tempo. E com o passar do tempo, o Espírito
da hipocrisia começa a entrar no templo. Deus honrou a promessa que tinha na vida de Davi. Por isso permitiu que Salomão ficasse tanto tempo debaixo da glória, aquele tempo de ficasse debaixo da glória. Porque Deus honrou a promessa que tinha na vida do servo Davi, do filho Davi. Porque amava Davi. Porque ele foi fiel. Ele não se curvou a outros deuses. Pagou um preço altíssimo pelo pecado de homicídio e adultério. Mas eu quero te provar que Deus não está em templos construídos em mão de homens. Você entra para essas igrejas, principalmente as evangélicas. Eles carregam a hipocrisia, o fermento de Herodes. Foram os próprios que perseguiram Jesus e os apóstolos. Quando Pedro ia pregar no templo Formosa com João, chamado Formosa, eles estavam ainda tirando o povo do costume judaico, que era templos de mãos. Por isso eles iam no templo chamado Formosa. Os discípulos estavam ainda saindo do costume judaico. Mas Jesus estava já preparando eles para o ide. Jesus no final, em João, no final das suas instruções, do discipulado, Jesus profetiza para eles. A obra é o ide. É o ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Então Filipe ia pregando na cidade de Samaria. Filipe ia pregando em todas as partes das aldeias. A obra é missões, a obra é ide. A obra não é templo de mãos, templos de mãos. Isso prende a obra. Pastor, mas eu gosto de ir na igreja porque não tem ninguém para cultuar. Você pode cultuar individualmente. E o certo do Senhor encherá o templo onde você está, que é o templo do teu corpo. Não sabeis vós que vós é o templo do Espírito Santo? Se eu sou o templo do Espírito Santo, eu individualmente, eu posso cultuar no templo. O templo feito por mão de homens, os templos feitos por mão de homens, é a minoria. Não é igreja. Não é igreja. É a minoria. Isso não é igreja. São os fariseus. Deus Santo de poder e glória. Deus tremendo. Glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo de Deus. Porque a igreja de Cristo não se compara com o que nós vemos nesses templos. Por isso é a minoria. O templo é bem maior que Jesus. Essas igrejas evangélicas, quando Deus envia os apóstolos verdadeiros para pregar lá, eles matam eles na fé. São assassinos da fé. Eles vão colocar um fardo pesado em vocês. Aí muitas pessoas pensam, Jesus não tem culpa disso, não. Não foi Jesus.
Não foi Jesus que fez isso com você, não. Quem fez isso com você foi a seita dos fariseus hipócritas. Jesus te ama. E Ele pode estar aí com você se você invocar o nome do Senhor. Ele chega diante do líder, dos principais, e diz: eu derribarei esse templo de vocês. Derribará. 46 anos? Como vai derribar? Levantarei outro. Em 3 dias levantarei outro. Aí Satanás crucifica Jesus. Após 3 dias ele ressuscita. Chega diante da casa que se encontravam em meio à perseguição, os discípulos, e disse para Tomé: Tomé, põe o teu dedo aqui. Não seja incrédulo, mas seja crente. Jesus sobe ao Pai e não vos deixarei órfãos. E vos enviarei o Espírito Santo. E a obra começa. Eles começam a viajar. Eles começam a pregar. Começam a curar os leprosos, expulsar os demônios. Eles começam a ir de 2 a 2, evangelizando, operando sinais e maravilhas no nome do Senhor. E reunindo-se como igreja em questão nas casas. E qual que eram os templos? Eram lugares que eles paravam ali, chamavam as pessoas, vamos cultuar. Ensinavam o evangelho, pregavam o arrependimento, porque eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. A obra é essa. Fica lá os pastores pregando para as pessoas que já estão arrependidas, conhecedoras da palavra, mas não estão convencidas na verdade. Estão arrependidas, com remorsos, mas não estão convencidos do caminho na verdade. Porque arrepender é você reconhecer. Você seguir é você ser salvo. Nem todo mundo que se arrependeu, 3.000 almas naquela mesma noite, foi salvo. Só podia ser batizado, glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo, quem se arrependesse. Nem todo mundo que se arrepende alcançará a salvação no final. Mas aquele que segue Jesus. Aquele que permanece seguindo, independentemente de tempos. Deus não está em templos de mãos. Deus não está nessas igrejas. Quando o céu se movimenta lá, é porque algum pastor, levantado por Deus, algum apóstolo, foi lá e apresentou um sacrifício vivo, como Elias. E o céu se abriu. Mas são esses mesmos que são perseguidos. E são pressionados a largarem a presença do Espírito Santo. Pode tentar impedir aqui. Isso aqui é camada, é corpo. E grande é o mal sobre o corpo do homem. Isso aqui é camada lá de fora. O diabo não pode entrar no que está lá de dentro, que é alma e espírito. Porque alma e espírito, o Espírito Santo já está lá. Pode entrar pelos olhos, na camada do corpo, pode entrar pela boca, ficar na camada do corpo. Mas a palavra santifica, a oração santifica. Sai dessas igrejas, sai dos falsos profetas, sai dos fariseus, sai daqueles que se dizem irmãos,
mas são idólatras, são fariseus. Com esses nem comais. Aparta-te dos tais, porque eles travarão a sua vida, destruirão a sua vida. Você entrou para a igreja amando. Você entrou para a igreja querendo fazer a obra, querendo conhecer pessoas que amam de verdade, acreditando no bem. E agora você olha para você, você julga todo mundo. Você acha que todo mundo é pior que você. Sai dele, povo. Sai desse povo. Sai desse povo. Eu estou te vendo aí, pastor maldito, que está orando o contrário, para contrariar as palavras que eu estou pregando. Sai deles, povo meu. Sair de Jerusalém para a salvação vossa. Vai para as praças. Vai para as ruas. Vai para as casas. Como Paulo pregou, chegou na Grécia, pregou, fez um culto ali e pregou na praça. Chegou no aerópago, fez um culto ali e pregou no aerópago. E assim Paulo ia edificando a igreja. Cidades e cidades. Aquela cidade pregava em vários lugares, reunia-se como igreja ali. Amanhã eu estou de volta aí. A pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo pela imposição de mãos na vida de Paulo. E Jesus ia na vida dele. E eles começavam a profetizar. E recebeu o Espírito Santo. E ali Paulo falava com eles. Assim como eu estou ensinando vocês, vocês vão, reúne-se no lugar que vocês se reunirem. Vocês pregam salmos, cânticos espirituais. Receberão o dom, o poder do Espírito Santo para ir naqueles que estão presos em grilhões, não para ficar engessado em templos onde pessoas estão arrependidas, mas não estão seguindo a Cristo, não estão negando a si mesmo, não estão renunciando a si mesmo. São eles que estão matando os profetas, como mataram Zacarias entre o altar e a igreja, o templo. Deus Santo e Poder e Glória. Então Deus, Ele não está ligando para a sua roupa. Deus está ligando para o altar, coração. Você gosta de pregar com camisa social? Amém. Você gosta de pregar com saia? Amém. Gosta de pregar com terno? Amém. Gosta de pregar de calça jeans? Amém. Só que você deve cultuar o Senhor com respeito. Com respeito. Deus Santo e Poder e Glória. Deus Todo-Poderoso. E de pregar o Evangelho. Jesus disse: ai dos fariseus, hipócritas. São hipócritas. Não deixam as pessoas entrarem no reino dos céus. Se você ficar no meio deles, você tornará um deles.
Deus Santo é maravilha. Eles farão você ficar inclinado no pecado. Qualquer lugar é lugar para você adorar o Senhor. Porque você é templo do Espírito Santo. O que não pode mudar é a doutrina. A doutrina pode mudar. A palavra não pode mudar. Mas a igreja de Cristo, ela se reunia em cavernas, se reunia em praças, se reunia em casas. E quando os apóstolos ainda estavam no início ali, Mateus escrevendo, cheio do Espírito Santo, que estavam sempre nos templos, unanimemente, nas casas, é porque estavam ainda saindo do costume judaico, que era o templo de Salomão. Estavam ainda saindo desse costume. Como Paulo disse, eu estava muito preso nos costumes judaicos, meus pais, conhecendo a graça de Jesus Cristo, eu saí dos costumes presos judaicos. Então, quando a Bíblia escreve que estavam sempre nos templos e nas casas, estavam presos ainda nos costumes judaicos. E Deus queria mostrar para eles que o templo eram eles mesmos. Você não vê Paulo construindo templos. Você não vê Paulo construindo igrejas de irmãos. A igreja era o corpo de Cristo, era o templo dele. Então estavam sempre no templo, nos templos. Significa também estar sobre alguém que é templo do Espírito Santo. Então eles estavam reunidos com o templo, que é o Espírito Santo dentro daquele que é templo. Você consegue entender? Temos o templo Formosa, e tem os templos que eles se reuniam, que é o templo do Espírito Santo, onde o pastor, o bispo, o apóstolo pregavam para eles em qualquer lugar, santificava ali, orava, como ele santificou, tá? No Monte Carmelo. E eles se reuniam com o pastor ali, no templo. O céu descia, a Deus. Um pedacinho do céu, um pedacinho do que acontece lá. Porque tudo é de Deus. Quando nós fixamos em templos feitos por mãos, a palavra, ela não chega. A palavra fica presa. A palavra precisa chegar. A obra de Deus é obra missionária. É obra que você viaja. Os pastores, os bispos, apóstolos, as pregadoras, os pregadores, eles têm que viajar. Eles têm que fazer, a missão deles é essa. Fazer o evangelho chegar aos corações. Aos corações novos. Essa é a obra de Deus. Deus não está nesses templos feitos por mãos. Sinto muito dizer a vocês. São eles mesmos que matam os profetas do renovo. Então, cuidado para não confundir. Quando a igreja fala templo, quando a Bíblia fala templo, cuidado para não confundir como parede. Templo é aqui.
Eu sou o templo. Sou o templo de Deus. Não isso aqui. Isso aqui não é não. Aqui é. Deus Santo e Poder e Glória. Jesus disse, Deus disse, esse Josué, homem chamado Renovo, sobre ele edificarei o meu templo. Sobre ele edificarei o meu templo. Quando muitos olham para templo, edificar o meu templo, estão achando que é igreja de parede. Edificarei o meu templo, e as pessoas que serão templos serão edificadas. Jeremias 7 vai dizer, não direis templo do Senhor, templo salva, templo salva. Ele estava querendo dizer onde eles estavam cultuando. No templo de Salomão, como se parede salvasse. Eu estou aqui dentro, eu estou salvo. Não. O que salva não é o templo de parede. Deus não está no templo de parede. O que salva é o templo. Você ser templo de Deus. É isso que vai te salvar. O que garante a tua salvação é você ser templo de Deus. Você sendo templo de Deus, você está salvo. Paulo disse, aquele que é templo de Deus está salvo. Aquele que não é templo do Espírito Santo não está salvo. Não é dele. Tem gente que está em templos de parede, mas não está em templo do Espírito Santo. Amém? Até aqui me deu o Senhor. Deus te abençoe poderosamente. O Senhor venha iluminar todos os seus caminhos. A graça e a paz do Senhor venha estar com você. E Deus venha abrir os seus olhos do que é realmente templo do Senhor. Porque a igreja, ela está aí no anonimato. A igreja de Cristo é aquela palavra. Seja simples como as pombas, prudentes como as serpentes. A igreja de Cristo, ela está no ID. Para os pecadores ao arrependimento. Que Deus venha abrir seus olhos. E você deve sim dar oferta e dízimo aos pastores que estão no ID. Porque é eles que ajudarão os irmãos que estão chegando em pecado. E estão se tornando, na verdade, novos irmãos. E ajudarão esses que estão chegando em necessidade. Como Tiago diz, vai dizer, se você prega, faz a obra e despede o irmão que ouviu a palavra, que cultuou o culto com você ali, de mãos vazias, que obra é essa? Então os pastores precisam da oferta para viver sobre a dedicação dessa obra, da palavra, sobre viagens missionárias, missões, que não é fácil você tirar um demônio da pessoa, tirar os cativos oprimidos. Dê seu dízimo, dê sua oferta, ajude o templo, o verdadeiro templo, que são os missionários, que são os pastores, a realizarem essa missão. Amém? Para a salvação das almas, para libertar aqueles que estão em vícios, para libertar aqueles que estão endemoniados. Em nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra para a glória de Deus. Deus Santo tem poder e glória. Amém. E graças a Deus. Deus Santo tem poder e glória.